Quem foi o primeiro cara no mundo a pesquisar a inatividade física e o impacto dela nas doenças cardiovasculares? Foi esse cara aqui, professor Morris, Jeremy Morris. Ele fez um artigo que é o primeiro estudo publicado nesse assunto em 1953, onde ele comparou os motoristas de ônibus nos Estados Unidos com os cobradores, com a diferença que nos Estados Unidos os cobradores eles não ficam parados, eles ficam se movimentando o tempo todo. E aí eles viram que os motoristas tinham o dobro de chance de morrer por doenças cardiovasculares do que os cobradores. Então ele falou, opa, a inatividade física protege contra a doença cardiovascular. Na época que esse estudo foi publicado, as pessoas acharam super estranho falar que a inatividade física protegia, ou a inatividade física era um risco para doenças cardiovasculares. Mas aí ele repetiu esse estudo com a população de carteiros, repetiu esse estudo com maiores populações e hoje está mais do que comprovada essa evidência científica. Aqui, esse gráfico, ele mostra o seguinte. Cada corzinha de linha aqui é um estudo na área de atividade física e doença cardiovascular. E aqui não é qualquer estudo, tá? São os pesquisadores mais fortes do mundo nessa área. Aqui, nesse eixo, a gente está falando de mortes por doenças cardiovasculares. O risco de morrer por doenças cardiovasculares. E aqui, nessa linha horizontal, a gente está falando do quê? Do nível de atividade física. Então, aqui, nível de atividade física e aqui, mortes por doenças cardiovasculares. O que a maior parte dos estudos mostram? Que aumentando o nível de atividade física, reduz as mortes por doenças cardiovasculares até um certo nível. A partir desse nível, a atividade física muito intensa não reduz tanto e pode até aumentar a chance de morte por doenças cardiovasculares. Ou seja, qual que é o nível de atividade física que mais protege quando a gente fala de doenças cardiovasculares? Atividade física de intensidade leve a moderada. A intensa, ela tem menor proteção e pode até ser um risco. Então, atividades físicas de intensidade leve a moderada. Como que eu classifico atividade física? A gente tem 4 principais domínios da atividade física, que são a atividade física no transporte, no deslocamento, a atividade física... essa é do transporte. Vamos dar exemplos, né, para ficar mais fácil. A atividade física no transporte é aquela que a gente falou, que você escolhe ir a pé ou de bicicleta para o trabalho, para a faculdade, para fazer compras. Lembrando que muitas vezes no Brasil as pessoas escolhem a bicicleta, não é uma escolha, né? É uma falta de escolha porque ela precisa economizar o dinheiro do transporte. Isso é importante a gente analisar também. O segundo domínio da atividade física é a atividade física no trabalho, também chamada de laboral ou ocupacional, que são os levantadores de carga, as pessoas com trabalho mais operacional, que elas precisam, o trabalho dele é ativo fisicamente. Terceiro domínio, atividades físicas domésticas, aí entra lavar garagem, faxinar a casa, lavar o carro, cuidar do jardim, tudo isso é atividade física. E a mais vista, mais falada, a mais pesquisada, que é a atividade física no tempo livre ou no lazer, que é quando você acabou suas obrigações do dia a dia, você escolhe fazer um esporte, pode ser um exercício físico, praticar uma dança, passear, caminhar, levar seu cachorro para passear e por aí vai. Então aqui a gente tem alguns exemplos de atividade física no dia a dia, lavar o carro, cuidar do jardim, passear com o cachorro, atividades de lazer, pedalar, jogar, sair para dançar com seus amigos, nadar, correr. E atividades no trabalho, subir escadas, andar no meio do seu trabalho, né? Descer um ponto de ônibus antes para fazer a caminhada. Agora, quando a gente fala de quantidade de atividade física, quanto que precisa ser praticado? Qual que é o mínimo, né, recomendado para eu ser considerado ativo fisicamente?
A recomendação que a gente tem hoje, ela vem tanto do Colégio Americano de Medicina Esportiva quanto da Organização Mundial de Saúde. A recomendação é para você ser considerado suficientemente ativo para ter benefícios para a saúde, que você acumule no mínimo 150 minutos por semana de atividade física, pelo menos moderada, de moderada a vigorosa. O que seriam esses 150 minutos por semana? Você pode pensar em, por exemplo, 5 ou mais vezes por semana, fazendo no mínimo 30 minutos de atividade física. Você já saiu daquele grupo de risco, você já é considerado ativo fisicamente. Ou atividade física de intensidade vigorosa, pelo menos 20 minutos, 3 ou mais vezes por semana. Isso a gente está falando de um mínimo para a maior parte da população. Claro que para vocês, acadêmicos de educação física, jovens saudáveis, a ideia é puxar esse mínimo para cima, né? Agora, quando a gente olha a maior parte da população, e aí você pensa na população brasileira, pensa quais são os empecilhos para eles fazerem atividade física, pensa naquelas pessoas que têm que ter 2, 3 empregos e que quando chega em casa precisa desesperadamente de descansar, ou ainda tem uma outra carga de trabalho que é cuidar da casa. Então, como que a gente vai promover atividade física para essa população? Por isso que eu gosto de mostrar essa figura. Esse daqui é o modelo tradicional de atividade física, onde você fala para o indivíduo, você é responsável pela sua atividade física. Você tem que organizar sua rotina, praticar atividade física e cuidar da sua saúde. Só que a gente não pode ignorar que existem barreiras que impedem que a pessoa ela seja ativa fisicamente. Que barreira podem ser essa? Pense um pouquinho e me deem sugestões de barreiras. Algumas ideias. Falta de tempo por excesso de trabalho pode ser uma barreira. Às vezes ela quer praticar uma atividade física, ela gostaria de fazer uma academia, mas ela não tem dinheiro para isso. Então a falta de dinheiro pode ser uma barreira. O não gostar pode ser uma barreira também. Não conheço, ainda não descobri uma atividade física que eu gosto, né? Pode ser uma barreira. Eu gostaria de andar de bicicleta, mas eu não tenho uma e não tenho dinheiro para comprar. Também. Eu gostaria de caminhar perto da minha casa, só que eu não moro num bairro que não tem calçada, é extremamente violento. Então isso também é uma barreira, né? Barreira de segurança, barreira ambiental. Então qual que é o novo modelo quando a gente pensa em promover atividade física para a população? A gente tem que sim, o que a gente chama de empoderar o indivíduo. Você tem responsabilidade sobre sua saúde e sobre a decisão de que hábitos você vai ter para sua saúde. Você decide se você vai ser ativo fisicamente ou sedentário. Só que vamos entender quais são as barreiras para esse indivíduo e vamos tentar reduzir essas barreiras. O que a gente pode fazer para reduzir a barreira e deixar mais fácil para ele, fazer para ele com que a escolha dele ser ativo seja uma escolha mais fácil? O que políticas podem ajudar nisso? O que a construção de uma cidade, por exemplo, a forma como uma cidade é construída, ela pode ajudar no indivíduo nas pessoas que moram nessa cidade serem mais ativas fisicamente? O que vocês acham? Que ações podem diminuir essas barreiras? Então, a tarefa que vocês vão fazer, ela vai ser baseada nisso, tá bom? Por hoje é isso. Qualquer dúvida, perguntem no fórum ou enviem perguntas também para o líder da sala e a gente vai se falando. Um beijão!